Muito bem, nação. Vamos aqui para as notícias do Mengão. Meu amigo, e vazou de novo a possível escalação do Flamengo. Daqui a pouquinho, fica aí no vídeo, nós vamos mostrar para vocês aqui no nosso canal. Porque, meu amigo, o negócio tá ficando quente pro lado do Vitor Pereira. Diz que ele se isolou hoje no Ninho do Urubu. Meus amigos, o negócio tá ficando quente. Caso ele venha perder aí a final do Campeonato Carioca, é capaz ele nem permanecer mais no Flamengo. Nós vamos aqui analisar os comentaristas, a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca e as mudanças que o Vitor Pereira está fazendo no elenco do Mengão. Então chega aqui, explode o dedo no like, vai nos comentários e escreva nos comentários o seu palpite. Participe aqui da resenha com a gente, escreva no seu palpite, eu mesmo depois vou responder, vou colocar também o meu palpite aí, de acordo com a sua análise. E também quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações e as notícias do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal Os Donos da Bola, link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Jogou 70 minutos, quantos minutos? 165. 65 minutos, e quando saiu entrou um meio campista, trouxe o Alexander para a lateral esquerda de novo. Eu imagino o Fluminense nessa configuração que você passou. Talvez ali um Vitor na zaga, que foi bem, inclusive fez o gol, o terceiro gol. Vamos ver, o Diniz é um cara que não muda muito a sua forma de jogar e nem os jogadores que estão em campo. Sim. Ele tem exatamente... Desculpa. Não, nada. Eu estou consultando os minutos do Marcelo aqui. Tá. Pra... 64. Então estava meu recorte foi bom. Você está ali no limite. O Diniz, ele tem uma forma de jogar e não muda muito os jogadores dentro de campo. A gente sabe mais ou menos o que o Diniz pode oferecer no time do Fluminense, jogar em espaço curto, criação de oportunidades a partir do espaço curto. E pensando do lado do Flamengo, a principal característica do Vitor Pereira, se é que a gente pode falar que ele é um técnico especialista em determinada coisa, para mim a especialidade do Vitor Pereira é conseguir neutralizar o jogo do adversário. Do outro lado, o Mansur, né, a gente tem o Flamengo, hoje eu estava ligado lá no GE, toda a cobertura da equipe do GE, dos setoristas, o Fred Gomes, competentíssimo Fred Gomes, nessa árdua missão de tentar, né, do pouquíssimo que a gente pode ver de treino e também o que vem sendo o trabalho do Vitor Pereira, a gente tentar fazer um exercício quase de adivinhação do que vai ser o Flamengo como questão de escalação. E aí, o que acontece? É mistério total. O Vitor Pereira não abre nada, não indica nada. O único indício que a gente pode ter é o que o Flamengo fez no meio da semana, que foi poupar a maioria dos seus titulares, né, de jogadores. Olhando o primeiro jogo, por exemplo, você tinha o Matheus França em campo mais uma vez, que jogou o primeiro jogo da final e também estava em campo de partida no jogo do Equador contra o Alcas. Mas a gente dá para imaginar um time muito parecido que foi o que construiu o 2-0? Acho que sim, porque você tem o seguinte enredo, né? Você tem primeiro essa tendência do Vitor Pereira tentar fazer um Flamengo que consiga pressionar o adversário, que defenda bem, que compense a falta de vigor que eventualmente aparecia quando você escalava todos os titulares, e uma tentativa de fazer um time que seja vertical na retomada da bola. E ele avaliou no primeiro jogo, quando ele falou após o jogo, que a característica do jogo contra o Fluminense, em tese, para ele, deixaria muitos espaços às costas da construção de um Fluminense que se aproxima para jogar e tenta se instalar no campo adversário. Há motivos dobrados para o Fluminense ter essa cara no jogo de volta, porque a vantagem está do lado do Flamengo, o Fluminense precisa correr atrás de gols. Sim. E aí, se você imaginar um jogo que abre a possibilidade de transições, é muito mais fácil você imaginar Matheus França e Cebolinha junto ao Pedro, e os dois alas pelos lados, do que uma formação, eventualmente, com o Everton Ribeiro, né, como um dos atacantes. Porque isso levando em conta, levando em conta o que tem sido os critérios adotados pelo Vitor Pereira para trabalhar. Agora, aí ficam só duas questões, talvez. O Felipe Luiz entra como um terceiro ou ele mantém o Léo Pereira? Eu acho que essa é uma possível, porque esse é um jogador que a gente imagina que vai ter um lugar mais fixo no time titular, mas vinha num processo de recuperação, né? Agora, eu não sei até que ponto... Fez uma ótima partida no meio da semana. E foi bem, né? Foi bem no jogo. O problema do Felipe é o desgaste. É isso. São poucos minutos aí na tem temporada. Que ver até que ponto vai pesar o fato de ter feito o jogo no meio da semana e se vai ter Gabriel ou não.
Esse é o grande ponto. Porque o Matheus França, e aí é um detalhe, o Vitor Pereira sempre foi um treinador muito atento aos minutos jogados pelos jogadores nessas semanas com muitos jogos. E o França jogou os 2 jogos, né? Praticamente. O França joga o primeiro jogo contra o Fluminense, né, na vitória por 2-0, e faz o gol, inclusive, do Flamengo contra o Alves. Agora, uma entrada do Gabriel no lugar do França, e não me parece. Eu tenho dificuldade de ver isso como desenho de time hoje, porque seria o Gabriel sendo usado na posição que ele próprio, na posição e função que ele próprio alegou, que estava sendo sacrificante para ele, ele preferia disputar uma posição em outro no centro do ataque. Sim. Então, num ataque Gabriel, Pedro, Cebolinha, eu acho menos provável da gente ver nesse momento. Dos 2 pontos sobre Vitor Pereira, né, do lado do Flamengo, também a apuração do Fred Gomes, por que essa dificuldade de entender o que é a escalação do Vitor? Primeiro, né, o Eric Faria entrou com a gente aqui direto de Quito, logo depois do jogo contra o Alcas, né, e disse que há 2 semanas o Vitor Pereira se fechou, estava muito só ligado nas convicções dele e partir para o jogo com as escalações. E agora essa final para o Vitor, né, se desenha como quase um jogo de permanência, de sobrevivência. Aí os estaduais fazendo o treinador comprar crédito. E o outro ponto o Vitor Pereira mudou inclusive o modo de treinamento, né? O Vitor, ele indicava durante os treinamentos o time que ia usar nos jogos, né? Por exemplo, treinaria mais ou menos do modelo que entraria em campo no domingo, né, às 18 horas contra o Fluminense. Incomodado, né, com o vazamento de escalações, o Vitor mudou um pouquinho, né, mescla muito o time ali dentro do próprio treinamento, para não indicar nem ali aos próprios, né, jogadores, todo mundo que ronda o Ninho do Urubu, porque realmente estava muito incomodado. Então, por isso que é difícil de tentar entender qual é o time do Vitor Pereira que vai para jogo. A questão Marcelo, Raed, ela é uma questão também determinante de uma final. A gente entendendo que o Marcelo vai ser titular, a gente pode olhar dos 2 pontos, né? Como que o Fernando Diniz se protege para que o Flamengo não use, né, as costas do Marcelo, né? Vamos pensar no Flamengo um pouquinho mais recuado, né, jogando num contra-ataque, com esses pontas um pouco mais velozes pelo lado. Qual é a proteção do Diniz, né, para isso não acontecer, para não tomar essa bola nas costas pela esquerda? E como que se monta o Flamengo, né? Qual que é a melhor opção do Vitor Pereira para tentar aproveitar o que pode ser uma das poucas fragilidades nesse início do Marcelo no Fluminense? Não vejo o Marcelo dando espaço. O Flamengo vai aproveitar os espaços dados pelo Marcelo. O Marcelo vai auxiliar na construção da saída de bola, com os 2 zagueiros e com os 2 volantes à frente. Vai qualificar a saída de bola por ali. Vai liberar o Guga pelo corredor do lado direito. E o Fluminense, o Fluminense de 2022 era um time que se agrupava no setor esquerdo e construía ali o tempo inteiro. Jogando próximos ali, o lateral na época, Caio Paulista, Ganso, Arias, todo mundo ali pelo setor esquerdo criado. Imagino que o Marcelo ele vai ter, com a posse de bola, ele vai ter facilidade para fazer essa criação, que ele tem a qualidade com bola no pé, técnica, visão de jogo suficiente para fazer a criação do Fluminense. Quando o Flamengo recupera a bola, aí independe se é o Marcelo, se é um outro lateral mais rápido, mais veloz. Quando o Flamengo recuperar a bola, o time do Vitor Pereira, ele gosta de jogar no espaço vazio. E aí o Flamengo vai procurar o espaço vazio, seja ele onde o espaço estiver. Se estiver nas costas do Marcelo, vai ser um local. Se estiver do outro lado, o Flamengo vai explorar o outro lado. A decisão, então, vai para o domingo com o Flamengo com 2-0 no jogo de ida. Quem sai campeão, né? Quem é o favorito para levantar a taça? Carlos Eduardo Mansur, no domingão. Vai escapar. Não, pela vantagem do Flamengo. Acho que o Flamengo tem mais possibilidades pela vantagem que estabeleceu. Ed? Eu vou falar o Fluminense só para você. Não, você queria ir para... É um muro em dupla. Ideia. Você fala um, eu falo o outro, que ele vai perguntar a mesma coisa do Gauchão, do Mineiro. Já aí ele tem que desempatar. Pois é. Eu sou um mero apresentador. Futebol é contexto. E dentro do contexto, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem extremamente considerável contra o Fluminense. Então, a pergunta é, quem leva o título ou quem ganha o jogo? Quem levanta a taça. Quem levanta a taça, eu acho que o Flamengo também. Domingo às 18 horas, promessa de um baita de um jogo aí no Maracanã para decidir o campeão do estadual aqui no Rio de Janeiro. Semana especial, decisão do Campeonato Carioca. Senão fica pra trás. Você que tem que dar. Eu não sou de falar isso. É você, antes de entrar no ar, fica falando essas palavras bonitas. Boxe, sei o quê. Ela certo que é assim, marca. Diminui agora. Temporiza. Não tem como votar contra o Arrascaeta, por mais que o outro jogador seja muito bom. Entendi. O Ayrton Lucas, pra mim, é o jogador mais regular do Flamengo. Mas não tem como, contra o Marcelo, não votar no Marcelo. Eu sei, mas
Peraí, pô. Deixa eu pensar. Deixa mais um tempinho, dá mais um tempinho. Eu como brasileiro, vou botar no pé. É isso. Bigode de Nescau, olha a hora, vamos. Cano é um fenômeno. Cara, Esse bigodinho de Nescau. só por conta dessa gracinha, eu vou votar no Cano. Empatou de novo, valor jogado da 67 aí. Os caras votaram no Pedro, cara. Sacanagem. Votaram no Cano, então deu Cano. 8-3 e agora o desempate, mas aí eu acho que não tem nem com discussão, né? Vai botar o treinador aí? Aí não tem como, né? Aí, Ricardo. E aí, xerife? Dinizismo. E aí, jogada da 67? Vitor Pereira, sacanagem. Bom, no nosso mano a mano pré-decisão ficou então 8-9 Fluminense, 3 Flamengo. Já vai. Então é isso daí, nação. E agora vamos dar uma olhadinha aqui, porque no site do GE saiu uma possível escalação aí do Flamengo para a partida contra o Fluminense, né? Que falou o seguinte, que às 18 horas o Flamengo enfrenta o Fluminense na finalíssima do Carioca e deve ser o seguinte: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus França e Pedro. Então essa é a possível escalação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Vamos ver como que o Flamengo vai jogar nessa partida. Novamente nós vemos o Gabigol na reserva e o Everton Ribeiro também. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo para vocês.